Vamos mergulhar num dos debates mais quentes do momento. Será que as redes sociais estão mesmo fazendo mal para a saúde mental dos adolescentes? A resposta, olha, talvez não seja bem a que a gente espera. Essa é a pergunta que tira o sono de pais, educadores e, claro, dos próprios adolescentes. E com toda razão. Por anos, a ciência patinou para dar uma resposta clara, muitas vezes porque estava focando na métrica errada. Essa preocupação está por toda parte mesmo. Sabe, desde a conversa no jantar de família até os debates lá no governo, todo mundo quer uma resposta. Quer saber como proteger o bem-estar dos jovens nesse mundo cada vez mais digital. Por muito tempo, a gente se apegou à quantidade. A ideia era contar as horas de tela, partindo do princípio que mais tempo significava mais prejuízo. Mas e se a gente estivesse medindo a coisa errada? Pois é, pesquisas mais recentes estão sugerindo uma virada de chave. E se a qualidade da experiência for mais importante que a quantidade de tempo? A questão não é só quanto tempo, mas como os adolescentes estão usando as redes sociais. Para entender isso melhor, pesquisadores da Universidade de Manchester resolveram fazer algo que parece meio radical. Simplesmente ouvir o que os adolescentes tinham a dizer. Vamos ver o que eles descobriram. Depois de conversar com 26 jovens, os pesquisadores chegaram em 5 temas centrais. E o que esses temas mostram é um mundo muito, mas muito mais complexo do que só tempo de tela. É sobre conexão, identidade, emoções, riscos e também sobre a luta diária pelo autocontrole. Primeiro, a conexão. Pensa nas redes sociais como o pátio da escola dos dias de hoje, o ponto de encontro. É ali que as amizades se mantêm e novas comunidades se formam. Para muitos, é uma ferramenta social essencial, não só uma distração. E essa citação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A tecnologia, nesse caso, não está isolando. Pelo contrário, está criando uma sensação de pertencimento, de inclusão. É um jeito de se sentir parte do grupo, mesmo estando longe. Os adolescentes usam as plataformas para explorar quem eles são. Eles compartilham hobbies, mostram seus talentos e, um ponto super importante, buscam o feedback dos amigos. É quase um laboratório moderno para formar a própria identidade. Essa validação positiva é um combustível poderoso. Na adolescência, ter esse reconhecimento dos colegas por algo que se criou ou compartilhou pode ser fundamental para a autoestima. Só que tem o outro lado da moeda. Para cada momento de validação, existe o risco da comparação. A mesma plataforma que permite a autoexpressão também pode gerar uma pressão gigante para se encaixar, sabe? Isso pode levar à ansiedade e àquela sensação de que a vida dos outros é sempre perfeita. As plataformas também são usadas para gerenciar o humor, como uma fonte de entretenimento para relaxar ou se distrair. Mas essa mesma conexão social pode virar um campo minado para conflitos que muitas vezes saem do controle bem rápido. E essa fala aqui é assustadora. O recreio da escola, agora, não tem mais hora para acabar. As brigas não ficam mais no pátio, elas vão para casa com os adolescentes, no bolso, amplificadas e rolando online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, vamos avançar um pouco para ver como essa abordagem de ouvir os jovens está mudando não só o nosso entendimento, mas a própria ciência. Essa abordagem tem um nome, de baixo para cima, ou bottom-up. Em vez de os cientistas criarem teorias e depois tentarem encaixar os jovens nelas, eles começam ouvindo. As experiências e a linguagem dos próprios adolescentes viram a base para uma ciência mais precisa, mais relevante. A diferença é gritante. Antigamente, os pesquisadores pegavam escalas de problemas de adultos, tipo vício em jogo ou dependência de nicotina, e tentavam adaptar. A nova abordagem, que é co-criada com os jovens, usa a linguagem e os conceitos que fazem sentido para eles. O resultado é uma ciência muito mais válida. Mas, claro, ouvir alguns adolescentes é só o primeiro passo. Para ter respostas definitivas, essas ideias precisam ser testadas em larga escala. E é exatamente isso que um estudo novo e super ambicioso lá no Reino Unido está se propondo a fazer. O nome do estudo é IRL Trial e ele está recrutando 4.000 adolescentes. É um número gigantesco e é justamente essa escala que torna o estudo tão poderoso e com potencial para mudar tudo. A metodologia é o que chamam de ensaio clínico randomizado. Funciona assim. Metade dos participantes vai ter uso de redes sociais como TikTok e Instagram, limitado a 1 hora por dia. A outra metade continua usando como sempre. No final, os pesquisadores comparam os resultados de saúde mental dos dois grupos. É um dos primeiros testes controlados e gigantescos desse tipo.
Ok, mas enquanto a gente espera por esses dados, o debate político não para. Governos no mundo todo estão pensando em tomar atitudes drásticas agora mesmo. De um lado do debate, a gente vê apelos emocionados por proibições, como o de Esther Gay, mãe da adolescente assassinada Brianna Gay. Ela discorda totalmente da ideia de que as redes sociais são um lugar seguro para jovens vulneráveis. Para ela, na verdade, elas podem aumentar o perigo. Do outro lado, cientistas como a professora Amy Orban, que é uma das líderes do EARL Trial, fazem um alerta. Eles dizem que a gente simplesmente não tem provas fortes para apoiar proibições gerais. O argumento é que precisamos de dados antes de criar políticas que podem ter consequências que a gente nem imagina. E essa linha do tempo coloca tudo em perspectiva. As decisões políticas estão acontecendo agora, como na Austrália e no Reino Unido. Enquanto isso, os dados científicos mais completos só devem chegar lá para 2027. Ou seja, a gente está num momento crucial, com a política andando bem mais rápido que a ciência. E isso nos deixa com a pergunta final, né? Se contar horas não resolve e proibir tudo a um tiro no escuro, como a gente faz para ajudar os adolescentes a navegar com segurança num mundo que já é digital? O desafio não é mais separar o online do offline, mas sim aprender a viver bem onde os dois mundos se encontram. E essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.